Master Leader aqui falando. Em Goiás são 13h15 e tá ameaçando chuva, mas tá ameaçando chuva o dia inteiro. E sumiram meu guarda-chuva, né? Se eu molhar, molhei, paciência, essas coisas acontecem. Você não pode sair falando mal da chuva, não. Comentando a fala de ontem, né? Porque não tem nem como não comentar, porque foi o evento geopolítico da semana, assim, comentado no mundo inteiro. A Ursula von der Leyen e o Sunak, de maneira diplomática, mas já disseram que basicamente o Lula está certo, né? Não nesses termos, nos termos deles, mas manifestaram publicamente a preocupação com o que está acontecendo na Palestina. É bem o que eu falei. Você tem que deixar a hipocrisia evidente para tornar o silêncio vergonhoso. A questão toda é essa. O silêncio tem que ser vergonhoso, certo? A cumplicidade, ela tem que dar nojo. Mas para isso é necessário alguém colocar a boca no trombone. Ok, foi feito. Dificilmente os cachorrinhos fraudiqueiros que são União Europeia e Reino Unido falariam alguma coisa sem consultar os Estados Unidos antes. O que quer dizer alguma coisa? Porque, a bem da verdade, o Biden não gosta do Netanyahu. Ele não gosta mesmo. Então, os Estados Unidos, mas eles mandaram 17 bilhões. Mandaram. Mas aí é porque eles precisam do Congresso. Os democratas precisam do Congresso. Certo? O Biden, pessoalmente, ele por ele não gosta do Netanyahu. Então, quem sobrou para defender o Bibi? Sinceramente, acho que ninguém. Fica muito difícil. Na verdade, ele é um ser humano execrável, odioso. Certo? Nós temos vídeo dele dizendo coisas que dito por qualquer outra pessoa, como se diz na linguagem de hoje, seria cancelamento sumário. Deixa eu mostrar para vocês. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Então, né? Imagina qualquer outra pessoa dizendo o que o Netanyahu disse aqui. O Huawei que não seria. Certo? Então, ele não é uma pessoa com moral para criticar o Lula, de forma alguma. Quanto ao Brasil, aconteceu, como eu disse, que a gente estava esperando, os bolsonaristas. Por exemplo, a Bia, né? A famosa Bia Kicis, que também tem história aqui. Eu vou mostrar a história dela. Então, ser criticado por essas pessoas, gente, é uma honra. Sabe, é uma bênção. Ser criticado por essas pessoas é uma bênção. Não é... Aí você tem a imprensa brasileira apoplética, dando piti, dando ataque. Você tem o famoso Hulk, né? O vilão inimigo dos pobres, que humilha pobres em troca de migalha. As pessoas de sempre, né? A batata moral também, que tentou lacrar em cima, mas tomou uma invertida. Então, eu diria que internamente as consequências políticas vão ser muito menores do que os liberais querem. Porque quem vai chiar é os de sempre, né? Extrema-direita, bancada evangélica. Os de sempre, os que já eram inimigo do PT e do governo, desde antes do governo assumir. Então, não vai fazer diferença. Internacionalmente vai. Porque fortalece muito a posição do Lula. É claro que a partir de agora não tem como ele ser mediador, né? A esperança que ele fosse mediador já era.
Mas, de toda forma, gente, vamos ser honestos, mediar o quê? O que você tem para mediar, cara? Os europeus invadiram um pedaço da Ásia. Não tem que mediar, não tem que ter dois estados. Eles têm que voltar para casa. Voltar para o lugar de onde eles vieram. E aquilo é terra palestina, isso é óbvio. Aquele é território asiático. Então, se é território asiático, pertence aos asiáticos. Isso é auto-evidente. Certo? Não tem porquê, não tem razão, não tem motivo. Não tem circunstância para estar lá. Essa é a verdade. Inclusive o representante da África do Sul deixou isso muito claro também. Deixa eu tentar achar a fala aqui para vocês. A fala pode parecer pesada, mas ela tem um contexto, que é um contexto jurídico, que é uma invasão, ela não pode ser validada. Você não valida a injustiça. Por exemplo, imagina que você cria gado. Você tem ali um rebanho pequeno, 500 cabeças. Alguém vai, te rouba as 500 cabeças e depois te propõe que vocês, a solução dos dois rebanhos. O cara fica com 300 e te dá 200. É uma solução? De verdade, gente. Coloque-se no lugar. Certo? Tem 500 cabeças de gado. Alguém vai, te rouba elas e te propõe como solução negociada a solução de dois rebanhos. Ele fica com 300, você fica com 200. Ele não tem que ficar com nenhum, não. Ele roubou. Então, nenhum daquelas cabeças de gado é dele. Entenderam? Isso é evidente. O MST, quando ocupa terras, normalmente elas são inúteis, né? Não tem nada nelas. Mas eventualmente os caras colocam a cabeça de gado ou outra para disfarçar. O MST nunca pega essas cabeças de gado. Certo? Porque uma coisa é a terra, outra é o gado. Se é apropriado, gado é roubo. O MST tem isso muito claro. Fica muito evidente. Perfeito? Então é isso. A solução de dois estados, analogamente, é isso. É sobre isso que a gente está falando. Não é aceitável, não é moralmente aceitável. Tem uma posição sul-africana, pode parecer meio forte, né? Mas é o justo. Certo? Se você tem dificuldade com um gado, pensa em laranja. Você vai lá e comprou 50 laranjas, um saco de laranja, alguém rouba seu saco de laranja e te propõe a solução de 2 sacos. Ele fica com 30, você com 20. Cara, não é uma solução, não é justiça. A justiça é te devolver todas as laranjas. É simples, é fácil de entender. O direito internacional não é tão difícil assim, não. É simples. Então, o Lula abandonou ontem também, conscientemente, claro, qualquer perspectiva de mediar. E abandonar a perspectiva de mediar a solução de 2 estados vai de encontro àquilo que eu mesmo venho falando há muito tempo. Depois do outubro, depois de outubro, ficou inviável qualquer solução de 2 estados. Até outubro ainda dava, cara. Você podia fazer prevalecer o direito do leão, né? E vai lá e fica com metade do rebanho, que ele é o leão. Mas depois do que aconteceu em outubro, e vem acontecendo até agora, não é mais viável. E não sou só eu, é muita gente que vem dizendo isso. Não é mais viável a solução de 2 estados. Na verdade, ela passou de ser inviável para ser moralmente condenável e está chegando muito perto de ser inaceitável. A coisa tem evoluído nesse sentido. Certo? A coisa tem evoluído nesse sentido. Perfeito? Então, o Lula sabe disso, é óbvio. O Lula sabe disso. E ele expôs para o mundo direito. Na prática, cara, não tem essa 2 estados, não. É um estado só. E atos nocivos aos direitos humanos, crimes contra a humanidade, tem que ser punido. Então não é só o Netanyahu. É o Netanyahu e a IDF inteira, né?
sendo levado para julgamento, para Nuremberg 2. E aí eu vou dizer uma coisa para os nossos, né, irmãos lá de Israel. Se for a ONU, é tranquilo, que a pena máxima é a perpétua. Mas se os próprios vizinhos turcos, persas e árabes os pegarem, em todos esses países existe a pena capital. E se os egípcios, os sauditas, os iranianos e os turcos não hesitam em executar nacionais, vocês podem ter certeza que se fizer um tribunal dos vizinhos para julgar, né, quem tem que ser julgado, vocês podem ter certeza absoluta que o resultado vai ser muito parecido com aquele de Nuremberg. Os próprios Estados Unidos usaram um artifício semelhante contra o Saddam Hussein. Então, se os Estados Unidos fizeram com o Saddam Hussein, não existe razão nenhuma para qual os habitantes do Oriente Médio não devolverem a gentileza, né? A verdade é essa. O fato, gente, é que a posição do Netanyahu, que já era insustentável, ficou, além de tudo, indefensável, porque são duas coisas diferentes, sabe? Insustentável é uma coisa, indefensável é outra. Querendo ou não, o Ocidente em peso defendia o Estado de Israel. O que eu tenho medo, honestamente, é o seguinte: começar a surgir uma narrativa de culpa conjuntural. Como assim culpa conjuntural? Ah, o que está acontecendo é terrível, mas não é culpa do Estado de Israel, é culpa do Netanyahu, certo? É culpa dele. Então, nesse sentido, ele perde o apoio que ainda tem. E isso não está difícil, porque, como eu disse, a fala do Lula expôs a hipocrisia, expôs, né, a imoralidade. E o Biden não gosta dele, de verdade não gosta. E o Biden manda na Europa, né? A Europa não é independente. Então, abandona-se o Netanyahu. Só, cara, não dá. Vocês vão ter que escolher. E aí os próprios israelenses se livram do Netanyahu, né? Os próprios israelenses se livram dele. E aí começa a narrativa de que a culpa tudo é dele, que é o sujeito do mal. Que ele, é como se eles não soubessem, como se o Ocidente conviveu décadas com o Netanyahu, que patrocinou ele por décadas, que apoiou ele por décadas, que encobriu ele por décadas. É como se o Ocidente, de repente, nossa, não tínhamos ideia de quem era o Netanyahu. Fomos surpreendidos. E aí Israel é uma vítima de um dirigente louco, cruel e ensandecido. Então você rifa o Netanyahu para salvar o Estado de Israel. Então eu não fulanizo, evito fulanizar a culpa no Netanyahu, na figura do Benjamin, porque eu sei disso. A estratégia deles para tentar defender o indefensável, escreva o que eu estou falando, vai ser queimar o Netanyahu, certo? Queima o Netanyahu e culpa ele por tudo, como se ele fosse culpado pela Nakba, como se ele fosse culpado pela invasão do Suez em 56, pelos 6 dias em 67, por Yom Kippur em 73, por Sabra e Shatila em 82. Ignora tudo isso, todo o passado, né? Que deixa evidente que a culpa não é do Netanyahu. Netanyahu é só mais uma peça num jogo horroroso, num jogo podre de xadrez. Mas joga a culpa naquele rei específico,
pra falar assim, ó, o jogador que é o culpado. A culpa não é do jogo. Enquanto é o contrário. A culpa é do jogo. O jogador também é culpado, porque aí não tem aquela, né? Desde o julgamento, ironicamente, de Eichmann, veja como é que são as coisas. Os próprios israelenses, no julgamento de Eichmann, fizeram prevalecer o princípio segundo o qual não dá para alegar que seguia-se ordens. Ela estava seguindo ordens. Eu sou culpado, mas eu sou uma pessoa boa, só estava seguindo ordens. Certo? Então, os próprios israelenses fizeram valer o princípio da despersonalização da culpa, né? Não, a culpa, ela é coletiva, mas também é pessoal. Que pessoa tinha opção? Tipo, Eichmann podia ter escolhido não fazer o que fez. E o que o Eichmann fez? Conta-se que o Eichmann foi responsável por cerca de 5.000 crianças desvividas. Então vamos usar o princípio descrito por Hannah Arendt, brilhantemente, analisado também brilhantemente por ela, do julgamento de Eichmann. Se Eichmann foi condenado, entre outras coisas, por desviver, e principalmente por desviver 5.000 crianças, nós estamos diante de um número muito maior de crianças desvividas. Falam de 12.000, de 17.000, de 15.000, mas certamente um número muito superior a 5.000. E se o Eichmann foi culpado por desviver 5.000 crianças, por que o Netanyahu não seria por desviver 15.000? Acaso tem criança que vale mais que outras? Acaso tem criança cuja vida não vale nada? É isso que são? Essa é a mensagem? Que algumas crianças não podem ser desvividas, mas que outras, bom, outras é outro caso, né? Outras podem. Então, convenhamos, né, gente, cá entre nós aqui. Se não pode desviver 5.000, eu acho que nem preciso discutir isso. Não é possível que eu tenha que discutir isso. Não pode desviver 15.000. Não tem justificativa, gente. Sério, nem moral, nem ética, nem jurídica. Não existe nenhuma justificativa para desviver 15.000 crianças. Os israelenses fizeram certo em enforcar o Eichmann? Eu ouso dizer que sim. Eu acredito na Hannah Arendt. O que o Eichmann fez não tem perdão. Agora, se 5.000 é culpa, 15.000 é culpa vezes 3. E se os chefes do Eichmann também foram punidos, quem são os chefes do Netanyahu? Aí nós temos questões. Porque a partir de agora, gente, nós já devemos, mais do que podemos, nós já devemos imaginar o pós-Gaza. Já devemos imaginar o pós-Gaza. Pós-Gaza é um estado só do rio ao mar. Um estado com o nome da região geográfica, Palestina. Mas um estado multicultural, multirreligioso e condominial. Certo? Como assim multicultural? Asiáticos, descendentes de europeus, no mesmo território. Multirreligioso. Muçulmanos, judeus, cristãos, no mesmo território. Como assim condominial?
Não dá certo imaginar que lá vai ter uma democracia de estilo ocidental. É perda de tempo, nem vou falar que é irrealista. É perda de tempo, é gasto desnecessário de energia política. Não vai funcionar de forma nenhuma um estado do tipo ocidental lá. Na verdade, os estados do tipo ocidental foram feitos pelo Ocidente para o Ocidente. Lá não é Ocidente. Na verdade né? Israel é parte do Ocidente. Mas Israel cessando, aquilo vai voltar para a Eurásia. Então, a organização política vai ter que ser do tipo eurasiana. E no caso específico de Israel, o estilo de governo libanês seria uma inspiração, se ele não tivesse dado tão errado. Porque as condições demográficas mudaram e as condições políticas não foram modificadas. Por isso que a gestão política e territorial do Líbano deu errado. O tipo de gestão que daria mais certo lá seria condominial. Deixa eu mostrar um mapa para vocês aqui. Mais na frente, que eu gosto dessa visão da linha férrea. Olha que nós fomos para a rua, eu mostro para vocês. Mas qual que é a lógica condominial? Você divide o estado em condomínios. Negueb, originalmente beduíno, volta para a mão dos beduínos. E aí, bom, não é que os beduínos se autogovernam. Eles seriam vassalos do Bin Salman. O Bin Salman não seria o proprietário, o governante, ele seria o suzerano. Certo? No mesmo sentido, Jerusalém Oriental também seria um local sob suzerania saudita. Deixa eu explicar por que essa seria a melhor solução. Porque quem paga a reconstrução dita as regras. E a Palestina, os palestinos hoje são o povo mais pobre do mundo fora da África. De longe. Então eles não tem como bancar a reconstrução. Tem a menor chance. E não é interesse de ninguém libertar eles e deixar eles na miséria. Então quem paga dita as regras. Como o Bin Salman já tem o controle de duas das cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, faz sentido ele ter o controle de Jerusalém Oriental. Certo? Então, suzerania saudita sobre dois territórios, Negueb e Jerusalém Oriental. Jerusalém Ocidental, para dividir a cidade em dois, foi feito com Berlim, funcionou muito bem. Então, Jerusalém Ocidental seria uma cidade não laica. Não dá para imaginar Jerusalém Ocidental como laica. Esquece essa bobagem ocidental. Ou essa é a posição geográfica, não a civilização. Jerusalém Ocidental seria uma cidade sagrada, não laica, um condomínio administrado ao mesmo tempo por ortodoxos, leia-se russos, judeus, armênios, católicos e muçulmanos. Os patriarcas de cada uma das religiões, eles conseguem se entender. Se entenderam muito bem nos 400 anos do domínio otomano. Eles conseguem se entender. Tranquilamente, eles conseguem se entender. Então seria a parte, digamos, mais multicultural, multirreligiosa e definitivamente não laica do futuro Estado da Palestina. Bom, aí sobe o restante. Agora sim, a gente precisa muito do mapa. Deixa eu mostrar para vocês. O mapa. Vocês viram ele? Restaram Gaza e a Cisjordânia. Gaza e a Cisjordânia poderiam ser administradas diretamente pelos palestinos.
os gazaítas administrando Gaza, os cisjordanianos administrando a Cisjordânia. Ok. Mas e aí? E o antigo Estado de Israel? Bom, ele também teria que ser dividido. Da seguinte forma. O litoral da Filisteia, vamos chamar assim, em torno de Jafo, antiga Tel Aviv, poderia ser administrado com participação ativa dos judeus que ainda existissem porventura naquela região, sem muito problema. Submeta eles à lei e vai dar certo. Expulse os sionistas, é óbvio, né? Não, o sionista vai ter que ir para casa ou ser julgado, não tem outra opção. O sionista que não quiser ser julgado, e dezenas de milhares não vão querer, igual dezenas de milhares saíram da África do Sul depois do apartheid, foram para a Austrália, para o mundo inteiro. Vocês podem ter certeza que centenas de milhares, para não dizer milhões, de sionistas vão voltar para a Europa, para os Estados Unidos, de onde eles saíram. Os que ficarem vão ser aqueles que não têm medo do julgamento, da justiça, da lei. Então não vejo motivo pelo qual eles não possam ficar em Jaffa. E o norte da Galileia, o litoral da Galileia, também pode ser outra província, né, outro departamento, outra parte do condomínio, com administração, pelo menos com administração judaica. Mas ainda ficam restando 2 territórios. Um ao norte da Cisjordânia e um ao oeste da Cisjordânia. São esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Ao norte da Cisjordânia, vamos chamar de Galileia, essa região seria administrada indiretamente pelo Irã. Não tem jeito de ser muito diferente disso. Seria administrado pelo Irã. E a parte ao sul, bom, a parte ao sul tem os portos, a saída para o Mediterrâneo, que a Arábia Saudita tanto quer. Mas a Arábia Saudita já teria o controle de Jerusalém Oriental e do Negueb. Então, quem administraria? Sabe quem? A China. Indiretamente, claro, mas a China. Como assim a China? Aí seria um condomínio dentro do condomínio. A Arábia Saudita quer e precisa de uma saída para o Mediterrâneo. A China quer e precisa de uma conexão entre a Europa e a Ásia. Então, esse seria um condomínio ao mesmo tempo chinês e saudita, certo? Negócios, cara, nada pessoal. A China indica um representante
A Arábia Saudita indica outro. Os habitantes locais indicam um terceiro e você administra essa parte mais problemática do futuro Estado palestino. A solução, gente, pode até não ser exatamente essa, mas dificilmente, de verdade, vai ser muito diferente dessa. Não tem outra maneira. Certo? Não tem outra maneira. A administração do futuro Estado palestino, esqueçam essa bobagem de Estado democrático, de direito, Palestina livre. Isso não vai existir. Pode até existir uma Palestina livre, mas não no sentido que muita gente espera, autogovernada. Não. Vai depender muito de que local a gente está falando da Palestina. Então, o mais provável é que é um único Estado, vai ser um único Estado, não tem mais espaço para a solução de 2 Estados, mas vai ser um Estado condominial. O que eu não acho que esteja ruim, de verdade eu não acho que esteja ruim. Certo, vai ser isso aqui. De toda forma, antes que a chuva me pegue, eu me despeço e agradeço a cada um de vocês. Fiquem bem e até a próxima.